Meus irmãos e minhas irmãs, concede-nos Deus, uma vez mais, a graça de um retiro espiritual através de meios de comunicação modernos, como é a Rede Vida de televisão, que, contrariamente a retiros tradicionais, tem a capacidade de entrar em cada lar brasileiro e assim realizar um agrupamento muito maior de retirantes do que no passado se fazia. Por que um retiro espiritual? Bem, digamos imediatamente, há pessoas que não se interessam por isto. Há católicos, até praticantes, que jamais ouviram falar num retiro espiritual, jamais fizeram a experiência de um retiro espiritual. Não sabem o que é isto, não sabem se colocar na presença de Deus durante alguns dias, deixando todo o resto de lado para ouvir a voz de Deus e responder-lhe com as inspirações que nos dá o seu próprio Espírito Santo. Quantos há que simplesmente fazem o mínimo? Certa vez, um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus se surpreendeu. Afinal de contas, não é comum que um jovem se preocupe com a vida eterna, sobretudo um jovem dos nossos dias. Mas, inicialmente, Jesus não foi além do mínimo necessário: observar os mandamentos. Mas quando aquele jovem lhe afirmou que já o fazia desde a sua infância, então lhe abriu um horizonte infinitamente mais amplo. Se queres ser perfeito. Lamentavelmente, conhecemos o final. Aquele jovem não estava disposto ao sacrifício exigido por Jesus, vender o que possuía, para segui-lo e assim alcançar a perfeição. Existem muitas pessoas que se contentam pura e simplesmente com a observância dos 10 mandamentos, o mínimo indispensável para se entrar ou se ingressar no reino de Deus. E se julgam apostos com Deus. Há até mesmo quem se julgue a si próprio credor do próprio Deus, porque lhe faz a vontade com constância e perseverança. Eu trago uma experiência pessoal minha, que não tenho a pretensão alguma de democratizá-la e transferi-la para todos indistintamente, mas poderá servir para algumas pessoas. De uns anos para cá, eu faço 2 retiros espirituais por ano. Por 2 vezes ao ano, eu me retiro numa abadia de monges cistercienses, trapistas, da observância mais rigorosa nos Estados Unidos, e ali passo uma semana no mais completo silêncio e na mais completa solidão. Não se abre a boca para conversar com ninguém, mas eu confesso, a experiência é tão rica, e cada vez que eu lá vou, e cada vez que eu me abro a um retiro destes, eu escuto quase que sensivelmente Deus
que me fala ao coração. E lamento profundamente não ter feito isto durante muitos anos da minha própria vida sacerdotal. Dedicar-me a Deus e exclusivamente a Deus 2 semanas no ano. Para aqueles que não se contentam com o mínimo indispensável, a Igreja-mãe aponta diversos caminhos. Existem movimentos, existem cursos de espiritualidade, existem experiências de espiritualidade em determinadas comunidades. E eu conheço diversas comunidades no Brasil e fora do Brasil que recebem pessoas de ambos os sexos, de todas as idades, desejosas de um encontro mais profícuo e íntimo com Deus. Nestes momentos, cessa o rumor externo, cessa o trabalho, cessam as preocupações diárias e nós nos fixamos no último, no derradeiro, Deus. A nossa vida poderia se assemelhar a um navio que corre rio abaixo, em direção ao mar. Mas de quando em quando é bom saltar para a margem, ainda que de maneira puramente espiritual, melhor, ainda que de maneira puramente informal e intelectual, para sabermos com que velocidade nós estamos caminhando, de que forma estamos caminhando e qual exatamente o rumo que nós estamos seguindo. No livro de Samuel, do Antigo Testamento, se diz num determinado capítulo que a época em que Samuel era jovem, a palavra de Deus era rara. Eu acredito que esta expressão tem a mais perfeita e completa atualidade para os nossos dias. Para muitíssimos cristãos, até mesmo para aqueles que vão à missa dominicalmente, a palavra de Deus é rara. Ousaria dizer, ela é raríssima, porque afora a palavra que escutam e a homilia a que prestam atenção, normalmente não tem mais tempo para estar a sós com Deus. E as mais das vezes, é preciso dizer também, muitas homilias não fazem efeito salutar algum no coração de muitos que ali estão presentes. Um retiro espiritual vale por ele mesmo, vale para que, deixando o mundo de lado, nós nos dediquemos por alguns dias em silêncio e solidão ao que é mais importante, ao último fim, ao derradeiro fim. Para que estou neste mundo? Quem me pôs neste mundo? Qual o sentido último da minha vida? Para onde eu me encaminho? O que eu verdadeiramente quero? O que já construí na minha personalidade passada? Qual a biografia minha que já posso ler, por já se ter agregado ao meu ser? Aonde desejo ir?
como desejaria terminar meus dias neste mundo. Sim, eu diria que 90% dos cristãos praticantes e nossos católicos brasileiros não levantam estas questões. Procuram, como eu já disse, o mínimo indispensável, mas não sabem exatamente onde estão, por que estão, a que velocidade vão, aonde querem chegar e como desejam lá chegar. Para aquelas pessoas que desejam resposta a estas perguntas, existe o retiro espiritual. Não é na missa dominical que elas serão satisfatoriamente respondidas. Então, sim, é preciso coragem para deixar os afazeres, até mesmo necessários e urgentes, momentaneamente de lado. Então, sim, é necessário coragem para se discernir que o fim último e derradeiro, após a morte, é muito mais importante e merece muito maior apreço do que o cuidado a que nos dedicamos em nossos afazeres diários. Então, sim, para estas pessoas desejosas demais, Deus se abre em seu coração e se diz disponível a entabular um diálogo mais profundo, mais substancioso e, por que não dizer também, mais construtivo para a própria existência cristã. Eu falo neste retiro de carnaval para essas pessoas que não se contentam com o mínimo, para essas pessoas que querem muito mais, para essas pessoas que estão plenamente conscientizadas de que este mundo e esta vida, por sérios que sejam, não são a última palavra que Deus pronuncia a cada um de nós. Retiro, silêncio, solidão, disciplina nestes dias são meios indispensáveis. E imediatamente eu aponto o título deste retiro de carnaval. Eu, depois de muita reflexão, busquei um título inspirando-me em São João da Cruz, o famoso frade carmelita espanhol do século XVI, que juntamente com Santa Teresa de Jesus se dedicou à reforma do ramo masculino de sua ordem. São João da Cruz, que era um teólogo apreciável, além de poeta de peso e valor, escreveu algumas obras. E por isto mesmo recebeu da igreja o título de doutor. A sua festa é celebrada no dia 14 de dezembro. Uma das obras por ele escritas recebeu como título A Subida do Monte Carmelo. E este é o título deste retiro espiritual, A Subida do Monte Carmelo. Que é o Monte Carmelo?
O Monte Carmelo, na verdade, não é um monte, é um promontório. Isto é uma cadeia de montanhas da Baixa Galileia que se termina no Mediterrâneo oriental. Lá em cima, no topo da montanha, existe uma capelinha onde certos frades carmelitas tentam viver a espiritualidade de sua ordem. Embaixo existe uma basílica imponente dedicada à Virgem Santíssima do Monte Carmelo, lá conhecida como Stella Maris, Estrela do Mar, bem junto, melhor, bem em frente ao mar Mediterrâneo. No século XI e XII de nossa era, alguns cruzados trocaram a vida militar por uma vida de contemplação naquela montanha, procurando ouvir dia e noite a voz de Deus. E este foi o nascimento da ordem carmelita, que depois, por causa da modificação da situação política do Oriente Médio, teve que abandonar o berço e se reconstruir na Europa, sobretudo na Inglaterra, na França e na Itália. No 16º século da nossa era, a ordem era imponente, grande, mas, como tudo que é humano, sofria uma certa decadência. E foi então que, estimulado por Santa Teresa, São João da Cruz realizou a reforma desta ordem, voltando ao primitivo estilo ou espírito carmelitano. São João da Cruz nunca esteve na Palestina, nunca subiu materialmente a montanha do Carmelo, como eu tive ocasião, vezes diversas, de realizar com peregrinos que lá conduzo. Mas São João da Cruz intuiu o principal. São João da Cruz intuiu que aquela montanha é uma montanha portátil, é uma montanha que podemos carregar dentro de nós onde quer que nós vamos. Por que uma montanha? Nas grandes religiões sempre apareceram montanhas, porque as montanhas sempre foram uma espécie de metáfora e convite a que o homem, subindo, se aproxime um pouco mais do Deus Altíssimo. A montanha do Carmelo, intuiu São João da Cruz, repito, é um monte portátil que nós podemos carregar dentro do nosso coração. Santa Catarina de Sena usaria uma outra terminologia, mas a realidade não muda. Santa Catarina de Sena falaria em cela espiritual, cela interior, que também podemos carregar dentro do coração e para a qual podemos entrar e nos dirigir sempre que queremos. E embora vivendo profundamente a vida conturbada do seu tempo, Santa Catarina de Sena, também ela, doutora da igreja, tinha uma alma contemplativa. Quando queria, entrava na cela interior e gostava, se deleitava de estar a sós com Deus para escutar-lhe de coração a voz. E Deus lhe falava. Tanto a São João da Cruz, no topo do Carmelo, como a Santa Catarina de Sena,
na sua cela interior, Deus falou. Deus os fez amadurecer na fé. Mais, muito mais, Deus os fez galgar os píncaros da vida em Cristo e até mesmo daquilo que nós chamamos a mística cristã, isto é, o encontro transformante do ser humano com Deus em sua intimidade. O retiro se inspira neste título. Nós iremos, nestes 3 dias, fazer o possível para galgar a montanha do Carmelo, para subirmos também a montanha do Carmelo, não num exercício puramente geográfico ou físico, que não traria resultado algum, mas aquela montanha que carregamos dentro de nós e para a qual podemos subir sempre que queiramos estar a sós com Deus. Se preferirem, a cela interior de Santa Catarina de Sena, para onde nos podemos recolher sempre que quisermos a mesma coisa, no silêncio exterior e interior, escutar o que Deus nos tem a dizer. Todas as pessoas que o desejarem poderão ler as obras de São João da Cruz, traduzidas em português, e não só a Subida do Monte Carmelo, mas os outros demais livros que escreveu, como as obras de Santa Catarina de Sena. Porém, a obra mais importante, a indispensável, e já o era para os dois, tanto para João da Cruz quanto para Catarina de Sena, era a palavra de Deus. E para nós também será a palavra de Deus. É norteado pela palavra de Deus que cada um de nós subirá à montanha do Carmelo para estar a sós com Deus, para ouvir Deus, para saber o que Deus dele deseja, o que Deus lhe quer comunicar. Esta palavra de Deus é de uma riqueza extraordinária, porque quem é maduro na vida em Cristo sabe perfeitamente que o mesmo texto pode ser lido 1000 vezes ou mais, sem que a sua riqueza interior se esgote. Porque, na verdade, o texto escrito se confina com o próprio Deus infinito, que dele, texto escrito, se serve para nos transmitir sempre algo novo, sempre alguma coisa não conhecida, sempre alguma coisa inesperada. E são estas, digo com muita simplicidade, as experiências que faço pessoalmente nas minhas semanas anuais de retiro junto com os monges trapistas da abadia de Getsemane, em Kentucky, nos Estados Unidos. Terminaria esta primeira palestra introdutória acendendo a chama, o desejo em cada um, como mero instrumento nas mãos de Deus, para que nestes 3 dias se entusiasmem como São João da Cruz, se entusiasmem como Santa Catarina de Sena, porque
este será apenas o início de um encontro inesperado, grandioso, espetacular, magnífico que teremos com Deus em Jesus Cristo. Um feliz e santo retiro àqueles que a Ele se dedicam.